Faz parte do jeitinho brasileiro brincar com assuntos sérios, mas para quem vem de fora, isso assusta e confunde, principalmente executivos. Brincadeira tem hora? Tem que saber a hora de brincar. Aqui no Brasil é até comum brincar com o que não tem lá muita graça. Exemplos não faltam. O prefeito do Rio tentou rebater as críticas da delegação australiana às instalações da Vila Olímpica com piada. Vamos fazer os australianos se sentirem em casa aqui. Estou quase botando um canguru aqui na frente para pular na frente deles aqui. A atriz e comediante Marcela Tavares foi vaiada ao criticar o Brasil durante uma apresentação em Nova York, no último sábado. O Brasil tá tão horrível, gente. É tanto desemprego. Uma pesquisa apontou que o Brasil é o segundo país mais difícil de adaptação para um estrangeiro. Só fica atrás da China. E uma das explicações para isso é a nossa informalidade excessiva. Um estrangeiro tem dificuldade de entender, por exemplo, por que um brasileiro atravessa a rua, mesmo com um semáforo de pedestres no vermelho. Era pressa? É um pouco. Para quem vem trabalhar no Brasil, quer performar, precisa de resultado, definitivamente a informalidade é um grande empecilho, porque a informalidade gera muita comunicação ambígua e para quem está buscando resultado, fica difícil saber o que realmente está acontecendo e o que as pessoas podem ou não esperar. O jornalista norte-americano Blake Schmidt está no Brasil há 4 anos como correspondente da agência Bloomberg. E já aprendeu que não dá para levar tudo a sério. Eu acho que é uma coisa da cultura, né? O Sérgio Buarque de Holanda falava de o homem cordial, né? O jeitinho brasileiro que faz parte da cultura. Vamos lá, Pondé, por que nós temos essa informalidade excessiva? Eu acho que as entrevistas foram muito boas, começando pela última, quando ele fala da cordialidade brasileira, que é um conceito bastante importante no Brasil, porque ele, por um lado, ele traz esse lado que nos parece simpático, que é o lado do brasileiro já tratar você de Luizinho, Flavinho, Willinha, né? Ou seja, de construir uma intimidade de cara, ou essa sensação que a gente tem que o brasileiro tem uma relação de coração com você, mas a matéria está dando do lado negativo dessa cordialidade, né? O lado negativo é, como bem disse a entrevistada, né, a segunda entrevistada, se não me engano, muito bem, a informalidade da cordialidade, ela manda uma mensagem ambígua. E quando você está querendo um resultado numa conversa, você está discutindo um negócio, você quer saber quanto você vai gastar, o que você tem que investir, quanto você pode ganhar, e a relação no meio de campo ela é ambígua, você passa a imagem de que você não sabe direito o que você está falando, que você está enrolando, a pessoa não entende onde você quer chegar. Então, essa ambiguidade que é típico do funcionamento cordial, ela atrapalha a comunicação. E o que aconteceu aí nessa história do canguru, essa infelicidade atroz, certo? Porque o Rio de Janeiro está, infelizmente, mergulhado num caos, e esses alagamentos, a Folha dava a capa dos caras com rodo na mão, alguma coisa assim, quer dizer, ele vai fazer essa brincadeira? Não, ele devia estar com vergonha da situação da cidade dele. E, por último, tem uma coisa na cordialidade também, que não está imediatamente ligada à matéria, mas está presente na matéria, que é a cordialidade, ela tem a vocação de privatizar o público. Então, uma das coisas da informalidade, quando o prefeito brinca falando de canguru, ele parece que está íntimo dos australianos. Vocês adoram canguru, eu também gosto de canguru. Então, ele cria uma espécie de retórica e de semântica da intimidade. Os caras adoram canguru, a gente adora caipirinha, alguma coisa assim. E não enfrenta o problema que é a má gestão da situação do Rio de Janeiro. Olha, o Bob Juliano Fox, esse país se colocaram uma lona vira circo. Eliane Benedetti, tomara que essas sejam somente as Olimpíadas. Olimpiadas. E nada mais grave. Ô, Luizinho, isso tem relação com a lei? A intimidade do brasileiro, né, Luizinho? A lei e a punição? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a lei lá é dura, né? Ela determina o que pode e o que não pode. Aqui no Brasil tem aquela questão do talvez. A lei tem algo a ver, William, porque nós normatizamos tudo, a gente escreve tudo nas leis exatamente para descumpri-las. Essa é a tradição no Brasil. E, portanto, mas ter um comportamento ético e correto com as pessoas nos negócios de tudo, ou nesse ato sério de falar de Olimpíadas, o mundo inteiro está aqui vendo a gente agora esse mês. Toma cuidado com o que você vai falar, né? Uma autoridade. O que é isso, William? Na verdade, nós brasileiros temos aversão a rituais.
odiamos coisas ritualizadas. Temos aversão, odiamos. Francês, em 1822, exatamente quando o Brasil estava sendo descoberto, veio um senhor católico, Saint Hilary, e ele então assistiu a um culto, ficou horrorizado, um culto religioso, porque as pessoas não conversavam o tempo todo, não escutam o que se fala e nada. Então, nós temos essa aversão a ritos. Agora, cuidado, tem limites. No esculhambe também, né? Falar em canguru para os australianos, você pode ofender, e ofendeu. E a mulher, a chefa da delegação, respondeu à altura. Olha, meu caro, queremos encanador. Não é canguru, é encanador. Agora, William, quanto que gastaram para construir quase 100 prédios? Quase 100 prédios. Quanto gastaram? Bilhões. E quanto tempo? Isso ficou 3, 4 anos de construção. Né? Mas se você teve todo esse trabalho e gastou toda essa fortuna para construir os prédios, puxa, olha, faz o toque final do zelo, do cuidado, da limpeza. Se você não cuida do finalzinho, é a impressão que fica. Não é todo o edifício que foi feito, os bilhões que foram gastos. A impressão que fica é que é desorganizado, precisa comprar material de limpeza no mercado. Terrível isso, terrível. Falta em nós uma pegada mais forte. Pegada mais forte.